Muito boa tarde, programa Espaço Asdefipel, mais uma edição, mais um programa da Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas continua, né? O ser humano em primeiro lugar. Olha, sábado, mais uma atividade de televisão das Asdefipel, TVC Pelotas parceiríssima, né? Ao longo dos anos da nossa Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas. Então, o prazer e a satisfação de estar com você é magnífica. Muito boa tarde para ti que está na minha companhia. Programa Espaço Asdefipel, neste sábado especial. Por quê, queridos? Porque na metade da semana, a Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas completou 27 anos de atividade. Veja bem, queridos, 27 anos de atividade. E nesta programação especial, onde a gente a mescla, né, fazemos aquela dinâmica do programa Espaço Asdefipel, falando de tudo um pouco, para não ficar aquela coisa maçante, falando numa linha só, de uma atividade só. Então, o programa Espaço Asdefipel tem aquela dinâmica notícias da cidade de Pelotas, naturalmente, muita informação de Pelotas, o caderno esportivo, às vezes a gente traz algumas polêmicas do caderno Politique, enfim, é uma dinâmica que o nosso telespectador está acostumado com a gente, né? Muito boa tarde para ti, obrigado pela tua companhia. Programação que começa sob a direção de Paulo Oliveira e Cris Simões. Meu boa tarde para os meus diretores e o nosso amigo operador Birinha. Alô, Birinha, boa tarde, Birinha. Boa tarde à minha direção. Boa tarde a você que está sempre na companhia do programa Espaço Asdefipel. Sábado passado a gente não está nos estúdios em função de toda essa situação que se deparou, tivemos uma queda, enfim, houve uma fratura e a gente está se recuperando aqui na nossa residência, tranquilo, sob os cuidados médico, tudo orientadinho, tudo ok, não é? E a gente está tocando o barco, não perdemos o pique, não perdemos o foco das Asdefipel, muitas atividades durante a semana, né, independente da presença do presidente ou não, muita coisa a gente resolve hoje. A dinâmica do WhatsApp é muito importante. Então, o meu muito obrigado para você que está sempre na nossa companhia. Programa Espaço Asdefipel, que tem o apoio cultural da fisioterapeuta Jennifer Minten Rodrigues. Carlinhos, o que se trata? Olha, é uma profissional com a sua clínica, a Clínica Teros, na Deodoro, entre Lobo da Costa e Tiradentes, no coração da Grande Princesa. Bom, o telefone, naturalmente, está no rodapé da sua televisão para o contato, mas se você tiver alguma dificuldade de deslocamento, ela vai até a sua residência. Só ligue e confira e diga que você assistiu aí o apoio cultural na TVC Pelotas, no programa Espaço Asdefipel, um trabalho da Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas. Muito bem, e a gente começa devagarinho com aquela dinâmica, né, dando os destaques. E lembrando, antes de começar a programação, além do aniversário, dia 27 de outubro, nós tivemos aí no meio de semana, a imprensa deu muita ênfase para isso, né, que foi o 21 de outubro, né? Eu falei 27, né? Eu falei 27, perdão. 21 de outubro, a entidade fecha 27 anos. Fechou, né? Dia 21 de outubro. Exatamente no dia 21 de outubro foi o dia aí do lixeiro. Então a imprensa gaúcha deu muita ênfase, foi muito interessante, né? Por uma profissão tão nobre, né? Do pessoal aí que trabalha na coleta do lixo das nossas cidades, né? Grande abraço para essa categoria, né? Legal, gente? Muito bem, programa Espaço Asdefipel, a produção, nunca esquecendo, né? A produção e apresentação de Carlos Aristides Rodrigues. Forte abraço para ti, tá sempre na nossa companhia. Daqui a pouco a gente fala sobre
a segunda mídia, né? Que a gente atua na semana. Ali no programa Espaços de Fipiel, temos aí no meio de semana, para quem gosta, né? Tem muita gente que curte, o Conexão Pelotas, que é uma revista jornalística só com aquela musicalidade e muito bate-papo. Queridos, falando em Pelotas, como não começar falando de Pelotas, né? Pelotas na rota do asfalto. Olha, a nossa prefeitura de Pelotas aí iniciou asfaltamento em várias ruas, se não me falha a memória, em torno de 11 ruas aí na zona norte da nossa cidade, né? Então a gente quer dar estoque especial por causa que está precisando para ontem, né? Naturalmente são muitas vias e há necessidade, sim, do poder público dar essa prestação de serviço para o pelotense. Então, legal. Falando de Pelotas, exclusivamente de Pelotas, dessa história do asfalto, teve aí meio de semana algumas matérias sobre alterações na alça, a questão aí do acesso ao Porto de Rio Grande, tem novidades por aí, enfim, tem o viaduto, né? Está se falando muito na questão do viaduto aí da Fernando Osório, que vai desafogar muito o trânsito, é um entroncamento de várias avenidas, né? Fernando Osório, Salgado Filho, 25 de julho, então vai ser muito importante essa, e a gente está aqui sempre na torcida. Programa Espaços de Fipiel, produção e apresentação de Carlos Aristides Rodrigues. Se você esteja curtindo aí esse sábado da melhor qualidade, forte abraço para ti. Programa Espaços de Fipiel. Olha, Secretaria de Transporte e Trânsito, mas a GM, né, que é a Guarda Municipal, realizaram aí a Blitz, bem esse meio de semana, né? A Blitz de fiscalização na Avenida Carúcio, que, diga-se de passagem, é uma avenida que foi revitalizada, que faz a ligação da Zona Norte com o Fragatão aí, né? Espetacular, né? Uma avenida com pista de ciclista. Eu circulo muito com o meu triciclo nessa área, é bem legal, bacana. Gente, programa Espaços de Fipiel, falando de quê, Carlinhos? Olha, a gente começou falando de Pelotas, vai terminar, porque o programa é um programa de dinâmica, né? Falando um pouquinho de cada coisa, naturalmente que a gente vai comentar muito sobre esses 27 anos, que foi completado dia 21, né? Da Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas. Programa Espaço As de Fipiel. Falando de Princesa do Sul, não podemos perder o foco, né? Notícias também da grande metrópole do sul do Brasil, Pelotas. Olha, chegou a hora boa, né? Vai cair água na boca aí, ó. 7ª Festa Municipal do Morango, né? Confirmado aí para os dias, agora bem recente, 8 e 9 de novembro. Aonde? Um espaço maravilhoso, no Parque de Eventos Morada do Sol. Além da organização interna, terá aí, importantíssimo isso aqui, terá serviços públicos prestados pela Prefeitura Municipal de Pelotas. Morada do Sol é um local imenso, né? Tivemos atividades no passado, alguns anos atrás, né? Fazendo guarda-volumes, uma prestação de serviço à Associação dos Deficientes, com o Grupo Escargot do Asfalto, que estará retornando agora em novembro, depois de muitos anos, né? Legal, estarei comentando também. Zona Sul, o que tem, Carlinhos? Olha, Zona Sul, DAER, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul, informa que será executado. Só que é interessante, Abacali não é Pelotas, mas a região sul é importante. Zona Sul, DAER informa que será executado 10 quilômetros de asfalto na ERS 265, que liga Canguçu, duas cidades importantes aqui do interior, né? Canguçu e Piratini,
tivemos recentemente aí, no 20 de setembro, naquela festa maravilhosa em Piratini. Essa notícia do Dyer, liberando aí, vai ser já executado 10 quilômetros nessa ERS 265 que liga Canguçu Piratini. Notícias importantes aqui conosco no programa Espaços de Pipel. Muito bem, Zona Sul em destaque nesse momento. A gente fala sobre Capão do Leão, aquela novela aí que a mídia estava veiculando, a mídia aberta do estado do Rio Grande do Sul, comentando muito sobre essa história aqui, Zona Sul, Capão do Leão, terminou. O impasse entre motoristas da Secretaria de Saúde do Capão do Leão. Motoristas voltam ao trabalho. Houve um impasse e agora estão normalizadas as questões aí dessa questão aí da saúde, né? Onde esses profissionais paralisaram, mas houve um entendimento entre o poder público e os motoristas. Parabéns por essa comunicação importantíssima, e se trata de saúde. Na programação, quantos minutos? A gente está já. Alô, Virinha! Alô, Virinha! Oi? 9 minutos. 9 minutinhos, separando da reta final. O toque especial aí para João Carlos Oliveira. Ah, sim, João Carlos Oliveira. Carlos Alberto Farias, meu querido amigo, um abraço muito forte. Marquinhos, alô, Marquinhos! Classi Bozenbeck, que foi uma vice-presidente, secretária por muitos anos da Associação dos Deficientes de Pelotas. E falando em colaboradores, Ricardo Loureiro, nosso colaborador de muitos anos atrás, que está em Santa Catarina. Forte abraço! Então, caderno 1 já foi bonitaço. A gente vai agora aqui para... Ah, que engraçado essa matéria aqui que a gente vai trabalhar em função da associação. Mas a gente tem alguns destaques aqui, algumas curiosidades, para dar uma descontraída, né? Curiosidades! Inusitado, né? Isto aconteceu aqui no Brasil. Muita gente vai ficar espantada. Foi matéria de mídias abertas, né? Recentemente, estive nessa cidade, uma cidade linda, Morro Reutemann. Então, olha, na Serra Gaúcha, clientes de um restaurante, isso aqui foi interessantíssimo, né? Não foi possível pagar o almoço ali, foram 104 pessoas, né? Não puderam pagar o almoço, deu problemas com a falta de energia, e curiosamente, a honestidade falou mais alto, né? Essas pessoas, pós saírem do restaurante, foram contactados com o proprietário cliente, alguns foram no próprio restaurante e ressarciram aí que seria o prejuízo do proprietário. Uma matéria interessante que foi veiculada pela mídia aberta, mas muito importante, nesses momentos difíceis, né? De falta de credibilidade, essas pessoas foram lá e pagaram o seu almoço. Que mais? Destaques do esporte, rapidinho. Sim, o campeonato, a Copinha, né? Aí o Pelotas perdeu a invencibilidade, não está mais na liderança, perdeu para o Gaúcho, né? Então, e o Brasil, o Chavantão ganha novo técnico, olha que interessante, e fecha aí com a SAF. Está fechado, acho que o Brasil agora vai deslanchar, se Deus quiser. Campeonato Brasileiro, tem aqui o Brasileiro, Inter e Grêmio, muito instável, né? Na competição, no campeonato. E o Juventude deu uma respirada. E uma notícia do esporte local: campeonato da Associação Colonial de Esporte de Pelotas começa dia 23 de novembro. Caderno esportivo. Nessa finaleira, produção, quantos minutos? Produção, quantos minutos? 7 minutos. 7 minutinhos, separando da reta final. A gente vai, nesse desfecho, a gente vai falar a respeito de Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas. Olha, em função dessa situação que aconteceu comigo, né, nada de grave, a gente está com gesso na perna esquerda, a perna está imobilizada, está tudo ok, tudo direitinho, mas a atividade das DFPEL não para. Eu quero agradecer aqui no ar, Valdir Duarte, que deu um apoio para nós aqui no programa de televisão, agradecer também Giza Freitas, né, que faz a parte de comunicação, que faz a parte financeira, que cuida de uma parte interessante da Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas. Então a gente é muito grato. E falando em ASDPPEL, 27 anos.
eu me confundi, dia 21, meio de semana, fechou 27 anos de atividade. Então, a gente está aí, graças a Deus, sempre à frente, desde a fundação 1998. E tivemos, durante a semana, olhando alguns vídeos, algumas atividades, coisas que estão aí que a gente consegue localizar em mídias que a gente gravou, programas e atividades a mil. E as DFPEL, documentários, participação em atividades esportivas em São Paulo com a equipe de futsal. Então, continuamos com aqueles eixos, desde 1998, transporte coletivo adaptado, rebaixamento de calçadas, a questão do mercado de trabalho, e agora, por último, foi lançado aí em 2011 a equipe de futsal de Serpos, no comando aí do Diego Ferreira Lemos, que é o diretor esportivo, que está com outras modalidades também, junto à Associação dos Deficientes, algumas competições, fazendo uma série de atividades na área esportiva. E nós, na condição de presidente, viabilizamos todas essas questões, né, gente? A gente agora, recentemente, assinamos aí com a Confederação Brasileira Paralímpica, né? Assinamos um contrato onde vai dar condições para esse ano de competições da Associação dos Deficientes Filhos de Pelotas. Falando de ASDFPEL, a gente continua, né, com esses eixos, continuamos com esses eixos. Também queremos lembrar, né, que nessa batalha, nessa peleia de 27 anos, além dessas conquistas, a gente realmente são ações que a gente tem tudo gravadinho, tudo bonitinho, matérias da época de trabalhos, e efetivamente fazendo a representatividade das pessoas com deficiência. E, graças a Deus, a gente carrega aí no currículo, então, como fundador das DFPEL, conseguimos uma sala, né? A gente comprou uma sala para as DFPEL, muita peleia para a gente manter esse trabalho, e estamos ali na rua Tiradentes, 2839B, o telefone é WhatsApp 999-686210, você quer conhecer um pouco mais do trabalho, é um trabalho interessantíssimo, né? Porque a gente se envolve muito com a questão da inclusão das pessoas com deficiência. E temos aquela particularidade, né? Temos aquela particularidade, a gente não atua com indivíduos, a gente atua na representação coletiva. Em todas as ações que a gente faz, a questão do transporte coletivo foi uma coisa urbânica, o carro adaptado. 1998, 2000 a gente começa essa novela, e hoje Pelotas está com toda a grande maioria da frota. Problemas, claro, continuam os problemas, né? Questão da acessibilidade. Demos o pontapé inicial com o projeto Pelotas Sem Barreiras, e hoje Pelotas tem grande parte da cidade. Falta muita coisa. Eu quero agradecer parceiros, né? Universidade Católica de Pelotas, na área jurídica, professora Marcela Simões, e Dr. Sérgio Madeira, parceiro nosso também. E produção, como é que estamos? 5 minutinhos, estamos aí na reta final do programa. Quando tiver 2 minutinhos, você me avisa. Então, parcerias. São pessoas que a gente... O que o presidente faz? Tenta fazer essa articulação. Porque sozinho a gente não faz absolutamente nada. Então, o Departamento de Esportes, Dieguito Lemos, várias competições a nível regional, a nível nacional. Tive recentemente em Brasília também. Tivemos fazendo, inclusive, uma matéria num relance com uma TV SBT Brasília. Fizemos uma matéria num relance rapidinho com a repórter. Questões de acessibilidade naquela época que a gente estava passando ali na rodoviária de Brasília. Tivemos o Summit, não é, que foi um trabalho aí da Confederação Brasileira de Paralímpica, foi 3, 4, 5 dias de muita atividade diária nesse Summit. Trouxemos muita informação e desagou, né? Essas atividades desaguaram aí na assinatura desse contrato com a Confederação Brasileira de Esportes Paralímpico, né? Então, e a entidade não para.
estamos aí sempre focados no dia a dia, ali na salinha, né? Na Tiradentes 2839B. Mas, Carlinhos, a sala não é na Duque de Caxias, sim. A sala da associação, que é propriedade das DFP. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Oi, eu sou a Andy e vou contar uma história para vocês. Deficiente físico. Eu não nasci deficiente, foi um acidente que me tornou paraplégica. Quando eu tinha 12 anos, meus pais estavam reconstruindo casa. A área da escada não tinha corrimão ainda e eu resolvi brincar lá, mesmo com a advertência dos meus pais. Eu tropecei e caí do último degrau da escada até o chão. A queda me fez perder o movimento dos membros inferiores e eu passei a usar uma cadeira de rodas motorizada. Esse não é o foco da história. Eu perdi os movimentos e não, eu não me tornei incapacitado ou sem futuro por isso. Sabe, ao contrário do que algumas pessoas pensam, um deficiente pode sim estudar, ler, se divertir, trabalhar e ter uma vida considerada normal. Claro que precisamos de alguns cuidados, mas nada que nos impossibilite. Um desses cuidados, por exemplo, é no transporte público. Você sabia que boa parte dos deficientes físicos não conseguem ir à escola ou mesmo sair de casa por conta dos transportes? Atualmente você vê diversos ônibus com lugar para deficientes e isso já é uma grande conquista, afinal é um direito nosso. Mas está longe de ser o ideal. Você sabe o quanto é difícil pegar um ônibus? Muitos motoristas fazem questão de passar reto. Quando o motorista para e vai ajudar a subir, diversos passageiros ficam revirando os olhos com raiva pela demora que é entrar no ônibus. E claro, nossa autonomia não é o ponto principal da questão, mas convenhamos que só conseguir entrar no ônibus com ajuda é um problema e tanto. Esse é só um pequeno exemplo de como é difícil viver em um país que não é acessível. Para você ter noção, é complicado até mesmo ir ao banheiro, já que a maioria não é acessível. Por conta disso, a maioria dos deficientes não se capacitam para trabalhar e acabam não trabalhando com carteira assinada de alguma forma. O fato de muitos não trabalharem faz com que sua autonomia seja perdida e eles passem o resto das suas vidas dependendo de outras pessoas. Sabe quanto é complicado isso? Tem toda uma questão enorme envolvendo acessibilidade e aceitação. Sim, por mais idiota que possa parecer, diversas pessoas têm um grande preconceito a respeito de deficientes. Eu já vi muita gente revirando os olhos quando eu passava, olhando como se eu fosse uma incapacitada. Na escola me perguntavam frequentemente por que eu não desisto de tudo, e coisas do tipo. Sabe, eu não me importo quando alguém que não entende do assunto fala algo que poderia me ofender, afinal ela não tem a intenção e não sabe como lidar com a minha situação. Mas ouvir de pessoas que sabem e querem me magoar é outra história. Apesar disso, eu estou aqui. Eu e várias outras pessoas que têm deficiência física. Lutamos para lugares acessíveis e vencemos a cada dia mais de 10 batalhas. E adivinha? Estamos vivos. Somos fortes e não precisamos de pena. A história do vídeo não é real, mas